Muito boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no livro de Esther, capítulo 5. Enquanto você procura e abre, gostaria de agradecer a oportunidade que a mim foi dada, ao meu pastor Anderson Santos e o convite através do pastor Rodrigo Regli. Deus abençoe a vida de vocês. Aos demais pastores também tenho uma gratidão sempre, né? Meu líder do meio-dia, meu líder da EDP e líder das orações, pastor William. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Esther, capítulo 5, quem achou, diga amém. Amém. O pedido de Esther ao rei. No terceiro dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. "O que você deseja, rainha Esther?" perguntou o rei. "Qual o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino." Esther respondeu: "Se lhe parecer bem, venha hoje com Amã a um banquete que preparei para o rei." O rei se voltou para os seus servos e disse: "Digam a Amã que venha depressa para um banquete como Esther pediu." Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: "Agora diga-me, o que você deseja? Qual o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino." Esther respondeu: "Este é meu pedido e meu desejo. Se conto com o favor do rei e se parecer bem atender o meu pedido, venha amanhã com Amã ao banquete que lhes preparei. Então explicarei do que se trata." Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, a porção da Tua palavra foi lida e ela é suficiente. Mas, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus essa noite, assim como o Senhor falou comigo, eu possa expressar da maneira mais sábia, clara e precisa ao Teu povo aquilo que o Senhor me revelou. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Pai. Usa-me e faz com que esta palavra caia em cada coração como terra fértil e prospere para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém? Nós temos aqui uma situação, quando você lê esse livro, da rainha Esther. E a rainha Esther não era uma rainha por herança. A rainha Esther não era uma rainha de berço. A rainha Esther virou rainha. E como isso se deu? O povo judeu era cativo da Babilônia. Babilônia, um grande reino que foi tomada pelos persas. E nessa época os persas dominavam a Babilônia e consequentemente todos os povos também que eram dominados pela Babilônia. Antes dessa passagem e depois dessa passagem, vários tópicos valem a pena nós estarmos olhando, observando e pedindo a Deus que nos revele o que Ele quer falar através da sua palavra. Mas eu trouxe essa passagem porque o que me salta aos olhos, o que me chama a atenção para a minha vida, é o quanto Esther se dedica, se lança, se entrega a estar na presença do rei. Esther era rainha. Rainha tem coroa? Você me ajuda respondendo sim ou não? Rainha tem vestes de rainha? Sim ou não? Rainha está no palácio da rainha? Sim ou não? Mas o que a rainha Esther não tinha era uma coisa, me pergunte qual? A presença do rei. Rainha tinha tudo que uma rainha tinha: servas, tinha coroa, tinha roupa, tinha palácio, mas ela não podia entrar na presença do rei antes dele chamar. Havia um decreto, uma ordem do próprio rei.
aquele que se apresentasse ao rei sem ter sido chamado poderia morrer, era digno de morte. Mas se o rei estendesse sobre essa pessoa o seu cetro, a sua justiça, a sua bênção, a sua graça, a sua alegria, essa pessoa viveria. O que Esther está nos ensinando nessa passagem? Existem decretos dados pelo rei, existem decretos dados pelo homem, existem diagnósticos dados pelo médico, existem marteladas dadas pelo juiz, existem decretos dados pelos políticos, mas existe acima disso tudo uma ordem que vem do céu, uma graça, o amor de Deus, o poder, o propósito de Deus. E quando Deus tem um propósito aqui na terra com a gente, o médico pode falar o que quiser, o juiz pode bater o martelo como ele quiser, o político pode criar o que ele quiser, porque quando Deus fala, não há decreto na terra que sobreviva. Eu queria que você entendesse isso de maneira muito clara, porque eu não estou querendo forçar o texto, mas estou mostrando para você que acima do decreto dos homens existe uma ordem divina. E essa ordem divina, ela paira sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua parentela. Ei, deixa eu falar uma coisa contigo. Aquele teu filho que não vem para a igreja, ele vai começar a vir porque existe um decreto lá no céu. Existe uma ordem divina que será salvo tu e a tua casa. O teu casamento que está desmoronando, que está desmontando, Deus já decretou. Eu abençoo o matrimônio, eu tenho um negócio aí, e Ele vai entrar com provisão no teu casamento, vai resgatar, vai libertar, vai trazer para a presença. É isso que é a vontade de Deus. O homem pode falar várias coisas, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele determina. Ele tem propósito, Ele tem resgate, Ele tem graça, Ele tem amor, tem salvação, tem libertação. É isso que o nosso Deus faz com a gente. E a gente fica olhando para a história dessa menina da Radassa, que virou rainha Esther, e fica se perguntando por que essa garota entrou na presença do rei, se ela poderia morrer. Para quem não sabe, o rei, ele era casado, e ele mandou num banquete a sua esposa vir falar com ele, Vasti. Só que a Vasti falou, não vou, que eu estou ocupado aqui com as minhas amigas, não vou não, estou tomando um chazinho aqui, estou bem, não vou. E ele a condenou. A Bíblia não fala que ele mandou matar, só que ela foi retirada do seu posto de rainha, ela perdeu o seu posto. A partir desse momento, começa algumas sugestões ao rei. Rei, por que o Senhor não arruma uma nova esposa? Vamos procurar dentre as donzelas que habitam nessa cidade, para que possamos trazer ao Senhor, e o Senhor possa escolher uma nova esposa. E assim, essa menina, Radassa, ela foi levada pelo seu primo que a criava, Mardoqueu, para ser separada, e a possibilidade dela ser olhada pelo rei e ser escolhida como rainha para si. O processo era demorado, 6 meses, banho de óleo, várias coisas, ungüentos, essas coisas todas que as meninas aí quando se preparam para a conferência, penteia cabelo, estica, faz, acontece, pinta a unha, passa batom, esses detalhes tudo que o homem não consegue, né? Conferência dos homens, botam uma camiseta e a rua, vambora, cai para dentro. E as mulheres não, elas penteiam, botam um brilho, botam coisa combinando, a sandália que combina. Eu tive 3 lá em casa, gente, eu sei como é que é esse negócio. É, Caleb, é isso mesmo. As meninas é diferente o negócio. Então o preparo delas era de 1 ano, se preparando para poder se apresentar ao rei, o rei olhar e ver. Deixa eu ver, essa daqui, é essa, era o direito do rei. Mardoqueu levou a prima para poder ter essa possibilidade de virar rainha. Só que o que eu fico observando é o seguinte, todas elas usavam as mesmas coisas, as mesmas maquiagens, os mesmos olhos, estavam no mesmo processo, ficaram ao mesmo tempo se preparando. O que poderia, qual seria a possibilidade dessa menina,
que era uma estrangeira, ser escolhida pelo rei, somente porque estava usando a mesma maquiagem, os mesmos olhos, o mesmo procedimento que as outras meninas estavam ali. O que Deus me responde quando eu vejo essa passagem é que não é somente o exterior, mas é o interior. Não é o que te faz aparecer para os homens, mas o que está dentro de você que vai fazer a diferença. Antes de Hadassah ou a rainha Esther se apresentar para o rei e ele poder olhar para ela e se encantar, ela tinha algo dentro de si. Ela tinha algo que a enchia, que a completava, e muito mais do que a beleza que poderia encantar o rei, ela tinha uma graça que vinha do céu. Se você pensa que somente a tua roupa, ou o teu telefone Ultra Bright Flex moderno, ou o teu carro, vai fazer com que você seja mais querido, vai fazer com que você seja mais respeitado, vai fazer com que você seja mais bem-quisto por onde você anda. Meu querido, deixa eu falar uma coisa, não se engane. Você não é o que você compra numa loja parcelado em 24 vezes, não. O Deus Todo-Poderoso, Ele te deu algo muito maior do que tudo aquilo que o dinheiro pode comprar nessa terra. O Deus que te criou, Ele te encheu com o fôlego da vida divina. E quem é essa vida? O Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele te enche, Ele te dá algo diferente. Quando as pessoas olharem para você e ver o brilho, você vai falar: ei, não é a maquiagem que eu usei igual todo mundo, é o brilho que vem de dentro de mim, do Espírito Santo de Deus. É algo que me enche, que me preenche, que faz com que eu faça a diferença aonde eu colocar a planta dos meus pés. Você pode estar achando assim: não, Charles, mas não é possível, comigo vai acontecer. Vai acontecer sim, porque acontece comigo, acontece com a pessoa que está do teu lado, acontece com aquele que está trabalhando, acontece com aquele que está varrendo, acontece com aquele que está pregando, porque acontece com aquele que entende que tem um propósito na presença de Deus, e o propósito de Deus vai ser sempre maior do que o nosso, e nada vai te parar por isso. Esther, ela sabia que não era a maquiagem, mas era o propósito que Deus tinha através da vida dela, que faria com que o rei olhasse para ela. E quando ela se apresenta a esse rei, o rei fala: o que você quer? Ele poderia falar: vou te matar, porque não era para você ter vindo aqui. E o que faz essa garota arriscar a própria vida para estar na presença do rei? O que faz essa menina entrar nesse palácio, nesse pátio, onde é que era o pátio do rei exclusivo dele, para falar com ele? Mardoqueu veio procurar a sua sobrinha, a sua prima, desculpe, porque tinha algo acontecendo que precisava ser resolvido. Mas eu fico imaginando: peraí, se fosse eu, Charles, já sou rei, digamos, já sou príncipe, para que agora eu vou ter que me meter em algo que vai arriscar a minha própria vida para poder solucionar o problema dos outros? De repente, para mim, eu já estaria satisfeito dando meu testemunho na Quinta da Vitória, que eu virei príncipe, e estaria rindo à toa, desfilando no palácio e fazendo selfie. Agora tem que me aturar. Só que Deus, quando Ele fala para você: eu vou te colocar dentro do palácio junto aos reis, é porque eu tenho um propósito contigo. Quando Ele fala para você assim: vou fazer você ser diretor daquele lugar, é porque Ele tem um propósito com você. Quando Ele fala para você assim: olha, você vai ser dono, vai ser empresário, é porque eu tenho um propósito com você. Quando Ele fala para você assim: ó, você é diretora daquela escola, vai ser professor, vai ser militar, vai ser advogado, vai ser alguma coisa, seja de relevância especial dentro da sociedade ou não, no menor que você possa fazer, Ele tem um propósito contigo, para te levantar, para fazer algo através de você, na sua vida e para a vida de alguém que Ele vai colocar do teu lado. Deus não junta gente aglomerada, Ele junta propósitos. Deus não faz com que venhamos à casa dele por um encontro social. Ele faz com que a eclésia, a igreja, o corpo dele se reúna em um só propósito. Você não está aqui somente para um bate-papo e encontrar com alguém na terça-feira. Você está aqui sim para ouvir a palavra de Deus, porque você tem um propósito com ele, juntamente com o teu irmão que está do teu lado. É isso que Deus faz, junta pessoas acima de tudo com o propósito.
Ele junta pessoas porque Ele tem algo a fazer através de mim, de você, de você, de você, de você também, de você. Não pensa você que você está descartado. Você é um instrumento nas mãos de Deus a ser usado em nome de Jesus. É isso que Deus quer fazer com a gente. Nos juntar. Ah, mas eu não gosto dele. Ele é tão chatinha. Eu estava conversando outro dia com minha esposa lá em casa. Ela falou assim: tu já percebeu que você também é chato? Sinceridade é triste, né? A pessoa cria uma intimidade. Depois de 29 anos de casado, você... É isso mesmo, você também é chato. Você também é incômodo, às vezes você é inconveniente. Então para com esse negocinho de que a irmã é chata, a irmã é cafona, o irmão é chato, ele é estranho, porque você também é estranho. Aos olhos de alguém você também é estranho, mas aos olhos de Deus você é um instrumento. Aos olhos dos homens, José era um fofoqueiro aos olhos dos irmãos dele. Aos olhos do Senhor, era um instrumento. Aos olhos da mulher que tentou agarrar ele era o frouxo. Aos olhos de Deus, era um homem segundo o coração dele. Aos olhos daqueles que olhavam ele dentro da prisão, falavam: é mais um que está ali. Aos olhos do Senhor, é o futuro governador dessa bagaça toda. Vai tomar conta de tudo aqui, ó. Vocês estão falando que ele é só um prisioneiro. Aos meus olhos, vou arrumar um cargo para ele, vou colocar ele aqui e vocês vão ver quem é o Deus que ele serve. Radassa poderia morrer, mas ela arriscou. Sabe o que isso aprende para a minha vida? Sabe o que eu aprendo nisso aqui? Para entrar na presença do rei, você precisa arriscar muita coisa na tua vida. Às vezes você está evitando entrar na presença do rei porque você quer a curtida do Instagram, você não quer ser cancelado, você quer ser o popular na tua escola, na tua faculdade, você quer ser o popular no teu trabalho. Só que Deus, quando te chama no propósito, vai falar para você assim: está disposto a pagar o preço? Está disposto a ser cancelado? Está disposto a morrer para o mundo? Está disposto a colocar tudo aquilo que você tem aqui fora em risco para me adorar? Para estar na presença do rei? Quer pagar esse preço, meu irmão? Quer pagar esse preço, minha irmã? Eu não estou falando que é fácil, não. Eu estou falando que é possível e Ele conta contigo. Ele deseja que você esteja na presença dEle. Ele deseja que você busque a face dEle. Ele deseja que você fale com Ele de madrugada. Ele deseja criar intimidade contigo. E sabe, você só consegue entender que vale muito mais a pena perder tudo nesse mundo e estar na presença de Deus quando você cria intimidade com Ele. E como é que eu faço isso, Charlie? Busca Ele. Fala com Ele. Entra no teu quarto, fecha a porta, entra no secreto. Quanto tempo tu não faz isso? Vai lá. É no secreto que você mata urso e mata leão, ninguém vai ver. Mas depois que você sai de lá, se o gigante aparecer na tua casa, ele cai. Você bota para correr. Por quê? Porque no secreto você matou o urso e o leão e ninguém viu. Mas quando na presença dos homens, Deus vai te levantar de tal maneira que o nome dele será exaltado. Você não vai entender, mas é para que o nome dele seja engrandecido. Então às vezes você fala assim: ué, mas lá no secreto eu matei o urso e o leão e ninguém viu, e agora está vindo o gigante. É para minha honra. Ele está falando contigo aqui nessa noite. É para minha glória. Ele está falando com você aqui nessa noite. Essa diversidade que vai vir é para você entender que não é para você ser envergonhado e nem para você morrer. É para que você possa olhar e falar assim: o meu Deus vai me dar mais uma vez a vitória sobre essa doença, sobre essa diversidade, sobre essa demissão, sobre essa falência da minha empresa. O meu Deus vai fazer com que o nome dele seja exaltado dentro dessa dificuldade, porque é isso que Deus faz. Se você arrisca tudo, porque você tem intimidade com Deus. Crie intimidade com Deus. E você sabe que acima daquilo que você está buscando tem um propósito maior, que é o propósito do Senhor. Radassa já virou rainha. Ela arrisca a sua vida e vai até a presença do rei e fala: vem até a minha casa, quero lhe dar um banquete. Quero dar para você Quero dar um. Por que ela não foi pedir diretamente o que ela precisava? A sua aflição,
o que estava agoniando, que o seu primo veio falar com ela: olha, tem um tal de Amã que anda com o rei, que ele quer destruir os judeus. E essa notícia, essa informação tem que chegar para o rei tomar uma providência. Ela não chegou falando: olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu entrei aqui, quase morri, podia ter morrido, se padecer, padeci, mas eu sobrevivi. Então é o seguinte, esse camarada quer matar o povo, e o meu povo, o povo judeu. E eu estou aqui para defender. Não, ela não fez isso. Antes de ela pedir, ela ofereceu. Você pode de madrugada levantar às 3 horas da manhã. Você pode, aliás, você deve. Mas eu vou te dar um exemplo. Levantei às 3 horas da manhã, fui falar com Deus, Alex. Orei, falei, pastor William. Saí grandão da oração, inchado. Nem cheguei no quarto, aquela vozinha, igual um trovão: é para isso que você levanta às 3 da manhã? Me pede, vai embora e acabou? Você nem escuta o que eu tenho a falar para você, Charlie. Ô tapa na cara. Levantar às 3 da manhã, dobro o meu joelho: Senhor, preciso disso, daquilo, aquilo outro, coisas terrenas e materiais que vão ficar tudo aqui. E o relacionamento, a intimidade, o feeling. Uma boca, 2 ouvidos. Falo, não escuto nada. Com 2 ouvidos não escuto nada. Com uma boca só falo, vacinado com agulha de vitrola. E Deus falando assim: eu quero relacionamento. Eu quero ter intimidade com você. Porque eu sei dos teus desejos do teu coração. Mas eu sei que muita coisa que você está me pedindo vai te destruir. Eu não vou te dar. Mas se você vier às 3 da manhã criar relacionamento contigo, eu vou te mostrar um propósito muito maior que isso tudo aqui que você está me pedindo. Então eu aprendi que às 3 da manhã a gente levanta, e só levanta quem tem disposição para ter relacionamento. Não é quem tem disposição para ficar pedindo coisa, não. Que pedir coisa você pode pedir qualquer hora. Para ter relacionamento, sabe por quê? Porque tem hora que tu vai dobrar teu joelho e ficar lá 1 hora e Jeová não vai falar nada contigo. 3 horas da manhã, meu irmão, a fila está pequenininha. Aí tu pensa que Jeová vai derramar. Jeová não fala nada, só o silêncio. Mas sabe o que Deus gosta de você? Que no outro dia você está lá de novo. Aí o diabo fica endemoniado, porque você volta no outro dia de novo, e 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 de novo. Aí um dia ele fala assim: tá bom, você não desiste. E eu amo pessoas assim, que tem relacionamento comigo, que me escuta. Agora eu vou falar com você. Fica aí, continua, que agora sou eu. Aí tu só geme e ele derrama. Tu geme, ele derrama. Tu fala, mais nada, só sai e ele toma. Tu só geme com ele, ele vai te dando. O óleo vai descendo, a unção, e você está sozinho de madrugada, ninguém entende nada. E você levanta no outro dia 5h15, cheio de disposição, e não sabe nem o que aconteceu, como é que foi isso. Mas é Deus falando com você, no secreto, no íntimo, no teu interior. É você e Jeová, é só vocês dois, é face a face. É face a face. Pessoas que te levam a essa condição que nós temos que buscar. A rainha Esther tinha um homem que andava com ela, quem? Mardoqueu. Por que, já tu está falando isso? Porque ela podia não arriscar ser a rainha, mas tinha uma pessoa que falou assim: eu vejo uma oportunidade de Deus fazer alguma coisa na tua vida, na minha vida e na vida do povo dele. Às vezes você está lamentando por causa daquela amizade que foi embora da tua vida, aquele namorado que foi embora, aquela namorada que foi embora. Você está lamentando do emprego que você saiu porque foi demitido, você não está entendendo nada. É Deus tirando da tua vida coisas que não vão te levar a lugar nenhum, porque está te juntando a outras pessoas que têm um propósito dele contigo. Está doendo? Está sendo chato? Entenda o que Deus quer fazer com você. Se ajunte com pessoas que vão te levar para perto do propósito.
Se ajunte com pessoas que vão te edificar, te fortalecer, falar coisas que vêm do alto, transformar a sua vida, deixar de ser uma pessoa egoísta, ser uma pessoa que, sabe, pensa assim: Senhor, mas se eu puder fazer algo a mais, eu vou fazer. Porque Deus não vai te dar algo e encerrou o relacionamento. Não, veja como é que foi com Abraão. Ele pediu algo para Deus. Sim, o que? Um filho, foi dado o filho. Mas Deus tinha um propósito, que Ele falou assim: antes de dar o filho, sai da terra, da tua parentela, vai para a terra. Olha só, o propósito de Deus começou aí, não foi terminar no filho. Aí o que Deus faz para poder Abraão entender o que está falando com ele? Traz o filho. Ué, Deus dá e Deus toma? Deus dá e Deus recolhe? Deus dá e acaba com a tua promessa, com o teu sonho? Deus falou: traz o filho, para quê? Para sacrificar. Só que lá na hora, o que aconteceu? Veio um cordeiro. Você entende o que Deus está falando? Eu te dei, você parou de fazer altar, traz agora para o sacrifício, para você entender que eu quero contigo, não quero teu filho, eu quero altar. Volta a fazer altar. O propósito de Hadassah não era virar rainha Esther, o propósito de Hadassah era ajudar o povo. Por quê? Porque na hora que ela marca o banquete, vai lá para o banquete, conversa no banquete, tem uma revelação a ser feita. Que revelação é essa, Charles? É olhar para o rei e falar: Senhor, deixa eu falar uma coisa contigo, o teu povo está sendo perseguido. E por quem? Quem faria isso? Esse homem está contigo aí. Só que o homem que perseguia o povo judeu, Amã, ele não sabia de uma coisa: o instrumento que Deus levantou para ser bênção na vida de Hadassah e virar rainha, já tinha sido bênção na vida do rei, já tinha livrado o rei da morte. E naquela noite, o sono do rei foi perturbado, e ele se perguntava o que está acontecendo, e lembrou de Mardoqueu. E quando busca os livros das crônicas, o que foi dado a esse homem? Nada. Chama ele que eu vou honrá-lo. Quem está tentando te destruir não sabe o relacionamento que você tem com o rei. Quem está tentando acabar com você não sabe o relacionamento que você tem com o rei. Quem está olhando para você e achando que você é um simples mortal, não sabe que você é um servo especial. Não sabe que você está disposto a pagar um preço pelo propósito. Não sabe que você está olhando muito acima das suas próprias vontades. Não sabe. E por isso ele te persegue. Mas veja, pura e simplesmente uma entrega, algo feito para o rei livrou a vida de Mardoqueu. A forca já estava preparada para Mardoqueu. Ele ia morrer, a mãe ia mandar matar, assim como o restante do povo. Mas uma atitude dele para o rei mudou toda a circunstância. Às vezes você acha que não tem nada para fazer para o rei. Às vezes você acha até que não é um instrumento. Você está ouvindo palavras, vozes, circunstâncias, situação. Gente, pelo amor de Deus, esse livro é muito profundo. Quando você olha para essa mulher, ela estava numa terra estranha, e Deus levantou como instrumento. Às vezes você está na tua casa, você está aqui numa casa espiritual, e você está achando que você não pode ser um instrumento, porque você não sabe fazer nada na casa do Senhor. Charles, não tenho nada para entregar. Saiba que até mesmo a entrega de confissão de pecado é louvor a Deus. Sim. Josué no capítulo 7, verso 19, ele vai falar assim para Acã: Acã, dá louvor ao teu Deus, confessa o teu pecado. Olha só, gente, quando você confessa, aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. Deus está disposto a te dar misericórdia. Deus está disposto a te abençoar. Então até mesmo quando você confessa pecado, Ele vem e derrama a bênção sobre a tua vida. É isso que Deus quer fazer com você. Às vezes você fala assim: mas eu não sei pregar. O teu testemunho, o teu andar, o teu levantar, o teu falar pode ser um testemunho para as pessoas que te veem na rua. Eliseu passava e a mulher falava: certamente ali vai um homem de Deus. É olhar para você e ver uma referência: certamente ali vai um crente. Um doido. Crente é doido. Crente é doido. Domingo é culto de quê? Celebração. E o da vitória? É na quinta. Como é que tu está celebrando uma coisa e só vai receber a vitória na quinta?
crente é doido. Você celebra no domingo, tem palavra na terça e vitória na quinta. Porque é assim que Jeová faz. Então para o mundo a nossa vida é uma loucura, mas para Deus tem explicação para tudo, Tássio. Vai tu entender? Não, o homem não vai entender, não tem lógica humana nisso, mas Deus está fazendo tudo no seu processo certinho. Olha só, isso aí que você está passando, só presta atenção, é só parte do processo. Vai passar, você vai superar isso tudo, mas não esqueça, o propósito é maior do que isso tudo que você está passando. O que Deus tem para a tua vida é muito maior. E o que você tem para fazer nas mãos do Senhor, não esquece. Tudo o que você faz para o rei, Ele observa e guarda e vai te recompensar. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra? Você guarda essa palavra no teu coração? Você leva essa vitória, essa palavra? Não, Charlie, hoje é terça da palavra, é terça da vitória. Mas pode ser terça da vitória para a sua vida. A palavra de Deus, ela dá vitória para a nossa vida. Manusear a palavra, meditar na palavra, guardar a palavra no nosso coração, isso tudo faz a diferença na nossa vida. Amém? Se coloca de pé junto comigo.